E aí, galera do Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio especial de número 150! Felizes! Pois é, gente, muito obrigada a vocês que nos acompanham, né, nesses 4 anos de Pode Crer. Já vou pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, deixar aqui no comentário quem você quer ver, o que você tá achando do podcast também. Teremos palavra-chave hoje? Teremos palavra-chave hoje. Então você tem que assistir o podcast, porque a gente solta uma palavra-chave e você pode ganhar um livro que vai ser do nosso convidado especial de hoje. E aí a gente vai dar detalhes lá na frente. Mas eu sou Mayara Macedo. Eu sou Natália Lopes, seja muito bem-vindo. A Mayara já pediu para você se inscrever aqui no canal. Eu vou pedir para você também acompanhar a gente nas redes sociais. A gente tá no Instagram e no TikTok, no podecrer.ofc. Exatamente. E também você pode ouvir o Pode Crer nas plataformas de áudio, que são Spotify, Deezer, Amazon, estamos em todas. Você pode nos seguir, avaliar. Exatamente, e compartilhar bastante. Agora vamos apresentar o nosso podcast aqui. Eu sei que o nosso podcast, a gente já tá apresentando, né? O nosso convidado. Agora tá muito em alta, muito na moda a gente ver esses debates, fulano contra 20 ciclanos e tudo mais. Mas, né, isso começou com um crente contra 20 ateus. Sim, que fez muito sucesso, a gente viu aí, é nosso convidado de hoje, que ele é pastor, conferencista, professor, um amante da palavra de Deus, e tá aqui, pastor Tassos Licurgo. Muito obrigada, pastor, por estar aqui com a gente hoje, é um grande prazer receber o senhor. Seja bem-vindo, pastor, uma honra te receber. Eu que agradeço imensamente pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês, num estúdio assim tão bonito, com pessoas de alto nível, né? A técnica ali, ó, ali os dois ali, ó. Nossa, é impressionante. Aqui com a presença dos irmãos aqui também. Nossa, uma satisfação muito grande estar aqui, viu? Pode crer, né? Assim que fala. Pode crer, pastor. Pastor, muita coisa pra gente falar, né? Eu queria que o senhor começasse a falar um pouquinho da sua infância. Qual era o contexto religioso quando o senhor nasceu na sua família? Minha família era católica nominal, vamos dizer assim, né? Uma família que tem esse contexto que é comum no Brasil, né? Muitos frequentam o catolicismo, mas não eram tão devotos assim. E a partir de quando que o senhor foi se encaminhando? O senhor era ateu? Foi nessa parte, começando a estudar ali na universidade? Eu estudei numa escola bem tradicional de freiras católicas, né? Gostava muito das freiras, aliás, pessoas, né, bem dedicadas. Hoje em dia essas escolas católicas nem tem tantas freiras mais, eu ouvi falar. Não é? Você sabe disso? Sabe que eu não sei? Na minha época tudo era freira. Uhum. Entendeu? Era coordenadora, era feira, diretora era feira. Tem uma irmã lá que quando chegava na sala de aula levantava as mangas assim do hábito dela. Pô, os meninos ficavam tudo com medo. Até hoje eu acho que eu sou traumatizado disso, né? Não é assim que fala, né? Tô traumatizado desse negócio. Mas as perguntas mais importantes não eram respondidas naquele contexto. As freiras, embora fossem pessoas maravilhosas, dedicadas, assim, tinham uma importância muito grande na formação das crianças, até pela postura conservadora que elas tinham, mas essas perguntas mais difíceis, assim, de confiabilidade das escrituras, da origem do universo, compatibilidade da ciência com a fé, não eram respondidas naquele contexto. Isso me levou, assim, a uma percepção de que o ateísmo era a visão de mundo que mais bem descrevia a realidade, por não encontrar no contexto religioso as respostas que um jovem, uma criança busca para os porquês da existência. Então, foi isso que me levou. E em que momento desses seus estudos e tudo mais que você pensou assim, cara, não faz sentido não ter um criador? É porque não faz sentido não ter, isso foi bem mais tarde, quando já casado, né, eu tive acesso a um livro. Esse livro é muito importante, inclusive tem lá na livraria licurgo.com.br, está para vender esse livro, que é de C.S. Lewis, chamado Cristianismo Puro e Simples. Então, esse foi o primeiro livro a que eu tive acesso, que de fato abriu assim uma janela para uma literatura bem profunda do cristianismo. Então, de C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, escreveu Cristianismo Puro e Simples. Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, que é Screwtape Letters, não é? Então, quando eu vi essa literatura, ela abriu uma janela impressionante para muitas outras literaturas, Norman Geisler, Ravi Zacharias, Bill Craig e muitos outros.
E eu fiquei muito impressionado com a sofisticação do argumento, com a delicadeza com que ele enfrentava as questões difíceis e também com o fato de que ele não fugia das questões difíceis do cristianismo. Então o cristianismo começou a fazer sentido para mim como uma visão de mundo entre todas que mais enfrentava as questões difíceis, né? Então eu passei a examinar várias visões de mundo e de fato a que é mais coesa, ou seja, a que é mais coerente internamente e a que mais corresponde à realidade é o cristianismo. Assim, e tem coisas impressionantes nesse aspecto. Se você for para as escrituras, por exemplo, se for para 1 aos Coríntios, capítulo 15, no verso 14, o apóstolo Paulo disse: Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, é vã nossa pregação. Veja que ele está dizendo que se um fato histórico, público, não aconteceu, todo o cristianismo é inútil, é vão, não tem que ser descartado. Esse podcast, as igrejas do mundo todinho, tudo que é feito não vale nada se um fato histórico, público não aconteceu. Isso é muito corajoso, porque ele bota como fundamento do cristianismo um fato investigável pela história, pela arqueologia. Então, isso não existe em nenhum outro momento. Porque veja a diferença entre algo ser verídico e algo ser verificável. Há coisas que podem ser verídicas e não são verificáveis. Se você me disser assim, pastor, ontem eu sonhei, eu estava andando na praia, enfim, pode ter sido verdade isso, mas não seria algo verídico, mas não verificável, porque eu posso chamar o melhor neurocirurgião do mundo para abrir a cabeça da pessoa, ele não vai achar o sonho lá dentro. Então, há coisas que são verdadeiras e não são verificáveis. No caso do cristianismo, a base do cristianismo, na pena do apóstolo Paulo, a epístola aos Coríntios 15, 14, por exemplo, é um fato que, além de verídico, ele é susceptível à investigação. E há pessoas que dedicam a vida a investigar as provas históricas da ressurreição de Cristo. Se você quiser uma dica, eu indico a literatura de Gary Habermas. 50% da obra intelectual dele diz respeito a investigações históricas da ressurreição. Não confundir com o filósofo Jürgen Habermas, outro, Gary Habermas, historiador americano muito importante. E nas escrituras tem muitas outras coisas ainda que são impressionantes em relação a isso, né? O próprio Jesus Cristo, quando questionado sobre qual era o maior dos mandamentos, ele diz: amar a Deus com toda a sua alma, o seu coração e o seu entendimento. Está lá em Mateus, no capítulo 22, no verso 37. Então, amar a Deus com a sua capacidade intelectual, com o seu entendimento, é um mandamento daquele que é o centro do cristianismo. Então, ele não está dizendo: eu quero o seu coração, mas por favor, deixe o cérebro do lado de fora da porta. Ele está dizendo: eu quero você por completo. Então, o seu entendimento, a sua capacidade intelectual é uma forma de amar a Deus. Isso é muito relevante, é impressionante. Outra coisa impressionante no cristianismo é que ele demonstra que Deus se revela não só pelas Escrituras, mas também por um outro livro, que é a natureza. Se você for para a carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20, você vai ver que pelas coisas criadas você tem acesso a muitas características de Deus. Então são muitas coisas. Existe até um mandamento nas Escrituras que determinam que você tem que saber o porquê da sua fé. Esse mandamento está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15, que as Escrituras dizem: santifique o Senhor em seu coração, e esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, existe um mandamento escritural, bíblico, dizendo que você tem que saber o porquê você crê. Esse mandamento, inclusive, é numa carta católica, não no sentido da igreja imperial, mas no sentido de católicos, que quer dizer universal. É a primeira de Pedro. Por que eu digo que isso é relevante? Porque nas cartas que são dirigidas às igrejas, como a carta aos Romanos, a 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, as igrejas, o princípio é universal, mas você tem que entender o princípio com base no contexto em que a carta é escrita, porque a carta é escrita para a igreja para resolver um problema da igreja. Você tem que entender qual é o problema e a proposta de resolução da carta. Nas cartas católicas universais, que não são dirigidas à igreja especificamente, como é a de Pedro, a de João, é por isso que você não diz primeira a Pedro, porque não é a ele, é dele. Primeira de Pedro, primeira de João. Nessas cartas católicas é mais imediato ainda o entendimento, porque ela não precisa nem da compreensão do contexto para saber a mensagem. A mensagem é clara, você tem que saber o porquê da esperança que há em vós. E existem muitas outras situações ainda que podem
acontecer. Qual é a crítica principal a isso? As pessoas dizem assim, não dá para você explicar tudo, porque Deus é inexplicável. O mistério pertence ao Senhor. Muita gente diz isso, né? Numa vertente menos intelectualizada, ou até, devo dizer, anti-intelectualista do cristianismo, que é um problema muito grande. Que diz assim, não, o mistério pertence a Deus. Aí por isso você não pode pensar, investigar. Interessante que há de fato nas Escrituras uma alusão a isso, que está em Deuteronômio 29, 29. Que a primeira parte do Deuteronômio 29, 29 é a seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Em algumas traduções, as coisas misteriosas, o mistério pertence ao Senhor nosso Deus. Aí o povo diz, pronto, agora a gente não pode estudar, não pode compreender. Mas só que a segunda parte do mesmo verso diz, mas as reveladas nos pertencem e aos nossos filhos, para que nós cumpramos todas as palavras dessa lei. A própria Bíblia diz que as coisas reveladas nos pertencem. E quais são as coisas reveladas? As Escrituras e a natureza, principalmente. Deus se revela também por meio de Jesus Cristo, que é a palavra encarnada, e por meio de nossa consciência. Mas a revelação principal é a Bíblia e depois a natureza. Então, esse sistema de pensamento do cristianismo é inigualável nesse aspecto. E o ateísmo tem que ter fé também. Por exemplo, existem situações no ateísmo... Desculpa, eu estou falando muito? Não, pastor, por favor. Eu vou tomar um cafezinho, estou atrapalhando vocês. Eu estou atrapalhando vocês, não? Não tá não. Pode falar mais, Hoje é um pastor. daqueles episódios que é uma aula. Não, Recomendo depois, quando acabar, você assistir de novo pra pegar Não, se tudo. eu estou atrapalhando Não, pastor, vocês, né? Por favor, Não. fica à Se vontade. estiver atrapalhando vocês, Tá não, digam. tá Não tá, ótimo, não. pastor. Então, no ateísmo, você tem também que ter fé. Tem várias assunções na visão do mundo ateísta que não se provam. Vou dar algumas. Por exemplo, a ideia de que as leis da ciência que funcionam hoje funcionarão amanhã é uma assunção irracional. Não tem nada que diga na ciência que as leis da física de hoje vão funcionar amanhã, ou que as leis da física que funcionam aqui no Rio de Janeiro funcionam em Londres. Isso é uma assunção. A assunção de que o universo é de alguma forma organizado de forma inteligente é algo que o ateísmo não prova. A inteligibilidade do universo pressupõe uma mente inteligente por trás que organizou o universo inteligentemente e, portanto, é o que dá abertura para a empreitada científica, que é o uso da inteligência para descobrir os padrões de inteligência do universo. Se você tira essa mente inteligente por trás, que organizou inteligentemente o universo e, portanto, faz com que a ciência pressuponha a inteligibilidade do universo para fazer ciência, você acabou a empreitada ateísta. Porque se você tirou, por que o universo se organiza inteligentemente? Por que ele obedece a padrões matemáticos, por exemplo? Essa empreitada sem Deus é uma aposta no acaso, não tem como fazer isso. Então, é uma pressuposição da ciência, entendeu? O pastor conhece o Peter do canal Ei Nerd? Não conheço, Não conhece? Ele é bem famoso, porque você falou algo que me lembrou que ele era ateu e ele disse que deixou de ser ateu justamente porque ele foi assistir um vídeo sobre a probabilidade do mundo ter surgido do nada e que tinha que ter uma partícula tal e tudo mais. E ele foi falando mais ou menos isso que o pastor está falando. Isso é muito interessante, pastor. Tem 122 características que tem que ser milimetricamente sintonizadas para que o universo seja de tal forma que a vida seja possível. 122 características, pelo menos. Nível de oxigênio na atmosfera tem que ser 21%. Se for bem mais, você teria combustão espontânea. Se for bem menos, nós não respiraríamos. Nível de expansão do universo, transparência atmosférica, campo magnético. Por exemplo, Marte não tem campo magnético, que está aqui. Então, todas essas características têm de ser ao mesmo tempo satisfeitas para que a vida seja possível. 122. A probabilidade de, por acaso, essas 122 características serem milimetricamente sintonizadas é de 1 chance em 10 elevado a 138. Você sabe o que é isso? É 0,13801%. Na matemática tem um princípio chamado princípio de Borel, que diz que 1 chance em 10 elevado a 50 é impossível. Isso é da matemática.
Uma chance em 10 elevado a 50 é tão baixa essa chance, que é considerada probabilidade zero, portanto, impossibilidade. Uma chance em 10 a 51 seria 10 vezes impossível. Uma chance em 10 a 52, 100 vezes impossível. 53, 1000 vezes impossível. 54, 10 mil vezes. 55, 100 mil vezes impossível. Quantas vezes impossível eu chegarei quando eu chegar a 10 a 138? Então, essa é a probabilidade de, por acaso, nós termos um universo como esse em que a vida é possível. Então, de fato, isso aí é claro, é preciso mais fé para ser ateu do que para ser cristão. A fé nessa organização da impossibilidade, sem ter alguém que organizou, é uma fé irracional. O senhor foi ateu por quanto tempo, pastor? Eu fui ateu até 20... Até o nascimento, 23 anos, né, Camila? 23 anos atrás, mais ou menos. Foi bastante tempo. Fui muito tempo. Eu tenho 50, né? E o senhor falou do livro eu tenho que fazer, desculpa interrompê-la, porque eu sempre dizia, se for ateu, eu digo assim, a maior parte da minha vida eu fui ateu. Eu estou envelhecendo, eu tenho que fazer as contas. Para não mentir. Para não virar o jogo. Eu tenho que fazer as coisas para não mentir, sabe? Porque eu dizia isso, eu digo, nossa, tem que ter cuidado agora. Desculpa interrompê-la. É que o senhor falou do livro do C.S. Lewis que mudou sua percepção, mas o senhor também teve uma perda que foi bem importante nessa sua mudança de mentalidade, Isso. né? Queria que o senhor falasse sobre isso também. Não na mudança de mentalidade. Uma coisa é o convencimento da viabilidade intelectual do cristianismo. Isso é uma coisa, certo? Isso não é conversão. Há pessoas que entendem que o cristianismo é a visão de mundo que mais bem explica a realidade, mas elas não se convertem. A conversão é um elemento volitivo, é um lançar-se, entendeu? É você entregar-se a si próprio, é fazer como Paulo faz na carta aos Filipenses, capítulo 1, no verso 21, que diz que viver é Cristo, morrer é lucro. Então são duas coisas diferentes. É muito interessante a sua pergunta, você trazer isso para esclarecer a situação. Uma coisa é o convencimento, mas todo mundo tem que percorrer o caminho mais importante que qualquer ser humano tem que percorrer. E ele não é tão longo, ele é algumas dezenas de centímetros. Desculpa, o senhor já estava convencido, mas não estava entregue. Seria Exatamente. Faltava percorrer esse caminho. Qual é esse caminho? É de poucas dezenas de centímetros, é o caminho que separa o cérebro do coração. Tá entendendo? Uma coisa é você estar convencido, outra coisa é você dizer, viver é Cristo. Eu não sou mais importante, é aquilo que a gente estava conversando antes. Eu não estou no centro da minha vida mais. Entendeu? A minha reputação é de só menos importância. Né? Cristo é o centro da minha existência. Essa é a conversão genuína. É o lançar-se. No falecimento da minha filha, é que eu senti o peso da existência sobre os meus ombros e ali eu tive que me posicionar diante do que eu já estava convencido. Então foi ali, de fato, que houve a minha conversão. Então são coisas distintas, você está entendendo? Então a conversão é um ato impactante, é um ato de mudança de identidade radical. Você passa a ser nova criatura. Então é um ato de entrega. Tem um filósofo existencialista cristão chamado Søren Kierkegaard. Não sei se já ouviram falar, Kierkegaard. Ele é interessante que é um filósofo bem conhecido e escrevia dinamarquês. Né? Eu conseguia ler que eu morei na Noruega. Olha. Morei na Noruega. E Kierkegaard, ele dizia assim, existem 3 níveis de evolução do ser humano. O primeiro é o nível estético. É o que você dá valor àquilo que lhe parece belo. Né? E já é uma grande coisa, porque hoje em dia as coisas estão horríveis, né? Não é verdade? Hoje em dia a arte de Deus é arte boa, bela e verdadeira. Né? O que se produz de arte hoje é o contrário, é o feio, mau e falso. Né? Mas o primeiro nível é o estético, você dá valor ao que lhe parece belo. O segundo nível é o ético, você dá valor àquilo que lhe parece bom. E o terceiro nível, Kierkegaard diz, é o religioso. Mas no religioso ele diz, ele não tem como descrever como palavras, e ele usa o recurso de mostrar em vez de descrever. Ele diz, o religioso é como você chegar à beira de um despenhadeiro, de um precipício, e lançar-se com a certeza que uma mão segurará. Então é um ato de lançar-se diante de uma confiança que você tem, que já foi construída intelectualmente. Então a fé é mais do que a razão, mas ela não é contrária à razão.
O erro está em achar que, pela fé, levar você a lugares muito mais longe do que a razão, ela é irracional. Não. A fé é loucura para o mundo não é porque ela é irracional. É porque o mundo não tem a premissa que é Deus. Quando você coloca na sua vida a premissa que é Deus, é racional você fazer o que uma pessoa sem Deus não faria. Mas para ele que está fora, olhando como você se coloca na vida, vai achar que é irracional. Por quê? Porque a sua lógica opera sobre uma premissa ou um axioma, se você assim prefere, que é Deus. Entendeu? Teve um conflito. Rapidinho, eu queria saber se teve um conflito entre o senhor. Eu, um acadêmico, vou aceitar Jesus? Houve um conflito ou não? Conflito dos outros contra mim. né? Mas assim, você veja que até isso, essa ideia de oposição entre as duas coisas, é em grande parte decorrente da falta de entendimento histórico das pessoas. As maiores e melhores universidades do mundo foram criadas como escolas de discípulos cristãos. Não é escola cristã, é de formação de discípulos cristãos. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram todos criados como escolas de discípulos cristãos. Eu sempre digo, olha, o lema da que era a maior e melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Harvard, agora está um horror, porque o comunismo está acabando com tudo, né? Mas o lema da maior e melhor universidade do mundo, que é Harvard, sabe qual é? Verdade para Cristo e a Igreja. O lema original. Verdade para Cristo e a Igreja. Então, a maioria dos cientistas ganhadores de prêmio Nobel eram teístas. E entre os teístas, a maioria é cristã, da visão judaico-cristã. A própria ciência moderna só aparece de maneira relevante nos países de matriz cristã. Quer ver uma coisa? Ó? Vocês, quando estudavam na escola, né? Na minha época chamava segundo grau, hoje em dia é ensino médio, né? Assim que fala, né? Então, vocês que estudaram o ensino médio, você estudou alguma lei de alguém que não nascesse num país de matriz cristã? Lei de quem? De Newton, Pascal, Einstein. Você não estudou. Essa lei é de quem? É de Champagnon, é um chinês. Você estudou ou não? Não estudou, né? Por quê? Porque a ciência moderna só apareceu em país de matriz cristã. E por que só aparece em país de matriz cristã? Porque é o cristianismo que vai dar o pano de fundo filosófico que fará com que a ciência se desenvolva. Ou seja, é o cristianismo que vai dizer, olha, existe uma mente inteligente por trás que organizou o universo inteligentemente e, portanto, essa inteligibilidade pode ser descoberta pelo esforço, pela empreitada científica. Acho que é a base de tudo, né? Porque a gente até ouve as pessoas falando, o Estado é laico, mas a Constituição também vem com base cristã. Então... Não, e Estado laico não significa que não pode ter. O Estado laico é uma conquista do cristianismo. Lutero tem cartas escritas à princesa da Saxônia, dizendo que todos devem ser livres para ensinar com base em qualquer livro, inclusive a Bíblia. Nós não queremos intromissão do Estado na igreja. Isso é Estado laico. Ah, tem um vírus aí o Estado pode fechar a igreja? Não. O Estado não pode se intrometer na igreja. Por quê? Porque o Estado é laico. O Estado tem que respeitar a esfera religiosa. Isso é Estado laico. Está entendendo? O Estado laico não quer dizer que um pastor não possa ser senador, não. Quer dizer que um pastor, para ser senador, para ser deputado, ou seja lá o que for, ele tem de se submeter às mesmas regras eleitorais de alguém que não é pastor, que não é religioso, que é ateu, que é satanista, que é muçulmano, seja lá o que for. Isso é Estado laico. Então, o Estado laico é uma conquista do cristianismo, na realidade. Então, pastor, o senhor estava falando, né, dessa diferença de quando o senhor teve a convicção e depois a conversão. E eu fico pensando, como é possível alguém deixar de ser ateu, entender que existe sim um Deus, uma mente inteligente para ter criado tudo isso e ainda assim não querer se entregar? Porque nem todo ateísmo é de índole intelectual, irmã. Isso é muito importante. As pessoas estão no ateísmo não porque não foram convencidas que o cristianismo é verdade. Porque o cristianismo genuíno, para você se entregar a ele, isso exige mais do que o intelecto. Exige rendição. Render-se. Isso é cristianismo. Isso é conversão. Você se render é dizer, tudo o que eu sabia até agora eu estava errado.
proposta e o convite para o cristianismo não é um convite confortável. Sabe qual é? Morra. Renúncia. Então não é confortável, não é fácil. A conversão genuína não é fácil. Então é muito importante sua pergunta também para deixar claro. O ateísmo não é sinônimo de assunção intelectual. Muitas pessoas são ateus por outras razões. Alguns são ateus, sabe por quê? Porque buscam uma visão de mundo que dê respaldo aos desmandos que a pessoa quer tomar na vida, quer levar na vida. Por que é ateu? Porque é uma visão de mundo que ele não prestará contas na cabeça dele. Porque juntamente com a assunção do cristianismo vem o quê? Vem a ideia de que você prestará contas. Então, o cristianismo não tem a ver com conforto. É o contrário. Tem a ver com paz em meio aos problemas. Tá a confusão maior do mundo, você está em paz. Isso é totalmente diferente de você estar confortável. Aliás, quando você está muito confortável, Deus já bota você para outra situação. Porque nós somos chamados exatamente para enfrentarmos esse mundo, para atacarmos esse mundo perverso, satânico. Nós somos chamados para um exército. Nós somos chamados para o exército de Cristo. Eu estava dizendo ontem aqui no Rio de Janeiro, no evento, eu estava dizendo, tem que parar com essa história de que igreja é hospital. Igreja é hospital, fica um bocado de doente lá, não querendo nunca ser curado. Pessoas frágeis. Igreja é exército. Nós somos soldados de Cristo. Aí eu digo, né? Dentro do exército tem hospital de campanha. Para que serve o hospital de campanha? Para que os feridos sejam levados ao hospital, para que sejam tratados, curados e voltem para o fronte. Aí fica um bocado de gente frágil, os homens parecem umas casquinhas de ovo, tem medo de tudo, fica reclamando, ai meu Deus, não existe pastor, ai não sei o que, a parede é preta, ai não sei o que, não botou... Isso, a gente está na guerra, irmão. Tem que parar com esses negócios, tem que ir entender quem é o inimigo, você está entendendo? O inimigo é outro. Pastor, uma outra coisa também que eu gostaria de falar sobre, que eu escuto muito, né? Deus pode até existir, Então, mas... se você continuar, por favor. Sai outro café aí, irmão? Sai mesmo? Então, vai aí, por favor. Pode ser, quer que eu vá fazer? Então, você vai fazer, então tá bom. As pessoas falam assim... Ok, Deus pode até existir, mas quem me garante que a Bíblia é o livro correto? Porque esses eventos da Bíblia são impossíveis de acontecer, né? O dilúvio, como assim uma arca que, né, todos os animais vieram dos animais que estavam na arca, o Mar Vermelho. Qual o argumento para as pessoas que não acreditam nos eventos da Bíblia? Em relação ao que você está falando, existem mais ou menos 250 situações de grandes milagres assim na Bíblia. E elas são, em grande parte, concentradas em 3 gerações. Nas gerações de Moisés, de Elias e Eliseu, Jesus e seus apóstolos. São mais ou menos concentradas nessas 3 gerações. Isso é uma coisa. A Bíblia não é toda ela um livro desses eventos extraordinários, como a abertura do Mar Vermelho, e o que acontecia lá, as carruagens de fogo, o que acontecia na época de Jesus e seus apóstolos, não é toda assim. Isso é um ponto. Não é toda isso. Segundo ponto, os milagres vêm no pacote de Deus. Se Deus existe e ele criou o universo a partir do nada, a interferência desse universo é de só menos importância. Porque o grande milagre de todos é a criação do universo. Porque a primeira frase de Gênesis, que é no princípio Deus criou os céus e a terra, representa uma revolução no pensamento humano. Porque essa frase de Gênesis diz que a partir da ausência de qualquer coisa, da matéria, do espaço, do tempo, das leis da natureza, de tudo que você pensar, Deus criou tudo que existe. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Princípio, tempo, céus, espaço, terra, matéria. Você veja, né? Que o tempo pode existir sem o espaço e a matéria, mas o espaço só pode existir no curso temporal. Então o tempo é criado ou antes ou concomitantemente com o espaço. Então no princípio Deus criou os céus. Tempo, espaço, e a matéria, e a terra, que é a matéria. E a matéria não pode existir a não ser num espaço em um curso temporal. Então a matéria já pressupõe a existência do espaço e do tempo, que tem que ser criado antes ou concomitantemente a matéria. Então até essa ordem é correta. Então esse verbo de criar, que é o verbo em hebraico bará, que é um verbo muito específico, é um verbo tão poderoso, que quer dizer criar a partir do nada. Então, só a pressuposição de que o universo foi criado já é o grande milagre. A partir daí, abrir um mar não é nada. Você está entendendo? O ateísmo não responde à criação do universo. Porque como que o nada
a partir do nada, criaria alguma coisa. Você está entendendo? E veja bem, é tão assim que a humanidade não aceitava que o universo tinha vindo a existir. A humanidade não aceitava que o universo tinha tido um início. Foi recentemente, em meados do século passado, muito recentemente, que pelas descobertas em ciência, o homem foi forçado, o cientista foi forçado a aceitar que o universo teve um início. E se o universo teve um início, veio para a ciência a pergunta: quem é o Criador? Se o universo foi causado, quem é a causa? Qual é a causa? Você está entendendo? Foram descobertas recentes, em metade do século passado. Como, segundo a lei termodinâmica, o universo de expansão, o telescópio Hubble, as sementes as galáxias sementes, a teoria da relatividade. Então, várias descobertas em ciência forçaram o cientista a dizer que o universo teve um início. A teoria do Big Bang, por exemplo, que é uma teoria científica que diz que o universo teve um início, foi a rendição da ciência à teologia. O primeiro propositor da teoria do Big Bang, sabe quem foi? Georges Lemaitre. Sabe qual era a profissão dele? Um padre. Padre. Sabe onde eu aprendi isso? Com o senhor. Pois é, um padre. Então, o que está dizendo aí? A ciência está dizendo assim: meu amigo, eu me rendo. Eu me rendo a quê? A um livro que havia sido escrito, que é Gênesis, que em hebraico é Bereshit, que faz parte da Torá. Você sabe que o Antigo Testamento é o mesmo livro sagrado dos judeus, você sabe disso? Então pronto, o Antigo Testamento é a Tanakh. A Tanakh é o livro sagrado dos judeus. Ela é dividida em 3 grandes partes. A primeira parte é a Torá, depois tem o Neviim e depois o Ketuvim. São 24 livros que dão os 39 do Antigo Testamento. O conteúdo é o mesmo, só que nos 39 eles são mais bem divididos. Então a primeira parte, que é a Torá, é o Pentateuco, o nosso Pentateuco, e o primeiro livro, que é Gênesis, que em hebraico é Bereshit, dizia: no princípio Deus criou os céus e a terra. Essa era uma tese desde a época de Moisés, que existia na história da humanidade, há mais de 3.000 anos, existia na história da humanidade, e a humanidade a ciência teve que se render a isso. Tem um astrônomo que ele é agnóstico, não sei se ele se converteu, mas quando ele escreveu isso ele era agnóstico, chamado Robert Jastrow. Ele escreveu um livro chamado God and the Universe, Deus e o Universo. E ele diz assim: nossa, essa história aí é como se os cientistas tivessem tentado escalar a montanha da ignorância para superá-la durante séculos. E subia, escorregava, subia, escorregava, subia, escorregava. Só que depois de séculos e séculos, quando eles chegam ao topo, ao cume, ao ponto mais alto, quando eles chegam lá, depois desse esforço todinho, eles são saudados por um grupo de teólogos que estava sentado ali há séculos. Então a ciência tenta para chegar ao lugar onde a teologia já estava. Então as assunções mais contemporâneas hoje da cosmologia, que dizem que o universo teve um início, representam a rendição da ciência à teologia. Pastor, o senhor é muito estudioso, né? O senhor fez tanta coisa que eu nem sei direito. Filosofia, matemática, direito, fez? E coisas diferentes. E o senhor é líder do departamento de arte da universidade. Eu queria que o senhor pontuasse para a gente quais os maiores conflitos que o senhor já enfrentou nesse meio acadêmico. Antes do pastor responder, vamos pegar aqui o... Vamos bater palma pro irmão, trouxe café. Muito bem. O pastor ainda não tomou, né? Mas ele trouxe. Não sei se a palma tá válida. Que o senhor falasse os principais conflitos que o senhor viveu no meio acadêmico. Desde o primeiro momento, irmã. Por quê? Porque o comunismo ideológico é uma ideologia anticristã, de índole satânica, que é a hegemonia do pensamento nas universidades. Isso é o que eles querem. Eles não querem a liberdade, eles não querem a diversidade, eles não querem a pluralidade de pensamento. Querem que todo mundo pense de uma forma só. Então existe uma ditadura do comunismo ideológico no ambiente universitário, esmagando todos os que pensem de forma diferente. Então o conflito é desde o começo. E graças a Deus que existe um conflito, porque eu estou do lado certo. Se você não sofre algum tipo de perseguição em razão da sua fé, é bom que você reavalie a sua saúde espiritual. Não é verdade? Então esse é o problema. E o que eu faço é o quê? A minha luta é pelo quê? É pela diversidade, pela pluralidade. Eu sou o verdadeiro defensor da diversidade, sou eu.
Não é verdade? Porque eles querem a diversidade na universidade, desde que seja da mesma coisa. Todo aluno tem que ter cabelo azul, tem que ter, todo aluno tem que ter pensamento comunista, todo aluno tem que ser esquerdista, todo aluno tem que idolatrar Marx, Freud, Paulo Freire e Darwin. Olha, é melhor você falar da mãe de uma pessoa lá do que você falar de um desses quatro. Se você disser assim, Darwin é feio, Paulo Freire é feio. Uma vez eu cheguei na inteligência artificial, botei assim, Paulo Freire é feio. Porque ele é horrível. Eu falei, Paulo Freire é feio. Foi um sermão desse tamanho que a inteligência artificial deu para mim. Não fale isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Você está entendendo? Então a universidade hoje, ela idolatra essas quatro pessoas. E o pensamento delas é perverso. Esse último livro, inclusive, são as bases satânicas do comunismo. Existe um elemento espiritual aí na base de tudo isso que não está sendo entendido. E as universidades, o entretenimento, a cultura estão servindo a isso. Se você quiser saber os porquês, nós podemos falar sobre isso, como isso aconteceu. É importante que a gente vê até jovens cristãos que aí chegam na universidade e aí colocam a camisa de um desses aí que o senhor citou. Eu sou cristão, mas estou usando a camisa desse sujeito aqui. E como isso é incongruente, né? Só existem 3 opções disso acontecer. A primeira, 3 situações de alguém ser cristão e ser comunista. A primeira, a pessoa não sabe o que é cristianismo. A segunda, a pessoa não sabe o que é comunismo. E a terceira, a pessoa não sabe o que é nenhum dos dois. Essas são as 3 opções. Fora dessas 3 opções, não tem como. É uma visão de mundo, uma cosmovisão contrária ao cristianismo e contrária às 2 principais instituições do cristianismo, quais sejam a família e a igreja. Essa é a realidade. E como que o senhor acha que eles se deixam enganar? Eu queria que o senhor falasse, né? Tipo, o que é o comunismo? Por que você não deve seguir por esse caminho, jovem que está ouvindo a gente aqui hoje? O comunismo hoje abandonou totalmente o elemento econômico. As pessoas acham que o comunismo é uma proposta econômica. Não é, é uma proposta ideológica. Isso se deu porque as previsões de Marx e Engels não se realizaram na sociedade. As previsões deles eram a de que toda a sociedade passaria do feudalismo para o capitalismo e então para o comunismo. Então você teria feudalismo, teria conflitos internos, e aí você teria a chamada Revolução Burguesa, passaria-se para o capitalismo. O capitalismo geraria tensões internas e uma outra revolução, chamada Revolução do Proletariado, e aí passaria-se para o comunismo. Acontece que isso não ocorreu. Não ocorreu. Então, a ideia comunista é que a economia era o motor e a parte ideológica era o que eles chamavam de superestrutura ideológica. O motor era a economia, a parte ideológica era em cima, que era uma consequência da matéria, da economia. Só que as sociedades não se comportavam assim, não se comportam. A Revolução Russa de 1917 foi, interessantemente, o primeiro exemplo, contra-exemplo, porque na Revolução Russa nós tivemos uma sociedade que passou do feudalismo para o comunismo com uma burguesia irrelevante, com um capitalismo irrelevante. Então, a partir daí, os pensadores pós-marxistas passaram a abandonar o discurso da economia e disseram assim, nós temos que agir na ideologia, entre os quais o principal foi Antônio Gramsci, que escreveu Cadernos do Cárcere. Ele estava preso sob o regime de Mussolini quando escreveu Cadernos do Cárcere, e a ideia dele é que as pessoas já deviam agir diretamente no controle ideológico, não mais na economia. E gradativamente o pensamento comunista passou a entender que a economia era uma lei impossível de você dominar, como se fosse a lei da gravidade. Tanto que países hoje como a China, por exemplo, que tem índole comunista, são altamente capitalistas. O parceiro comercial número 1 do Brasil, quem é? A China. A China. Eu digo sempre que eu peguei um voo para Tailândia e na volta a conexão em Dubai, e os voos para a China, a conexão em Dubai. Aí eu voltei Dubai-Rio, e nesse voo Dubai-Rio tinha muita gente brasileira que vinha da China, né? E o que é que os brasileiros foram fazer na China? Turista. Negócios, minha querida. Foram fazer negócios. Tinha um lá que era um cirurgião, foi comprar prótese de joelho. Eu digo, você fizer uma cirurgia de joelho, você vai saber, eu quero que marca essa prótese. Não sabe, né? Foram comprar próteses. Referência. Então, assim, o comunismo hoje não tem como inimigo o capitalismo. O inimigo é no âmbito ideológico, é o cristianismo.
O inimigo do comunismo é o cristianismo, não é o capitalismo. E como é que se afeta, como é que se desenvolve esse ataque ideológico? Pela tentativa de controle das pessoas na ideologia. E como é que eles controlam as pessoas na ideologia? Separando-as por categorias para exercer domínio sobre como ela fala, pensa e age. É o que eu explico nesse primeiro livro aqui desse ano. Eu escrevi 2 livros desse ano, esse aqui foi o primeiro que eu falo sobre isso. É o controle por âmbito da linguagem. Então, por exemplo, você não é um ser humano independente, você é um negro. Então, por você ser negro, você tem que falar, pensar e agir assim. Então, é um movimento negrista. Você não é um ser humano independente, você é índio. Então, é o indigenismo. Então, o indigenismo vai dizer como você deve se comportar, o que você deve fazer, o que você deve falar. O homossexual, não, você é homossexual, então você tem uma pauta ideológica para você defender. Está aqui o LGBTismo. Você é nordestino? Não, você não pode pensar de outra forma, não. Você tem que ser vitimista. Você tem que ser vitimista. Você é deficiente? Não, a pauta política aí. Você é surdo. Surdo é comunidade. Surdo não é deficiência, não. É comunidade. Se você quiser botar um implante coclear, o surdo hoje que quer colocar um implante é atacado pela comunidade, como se fosse traidor. Como se a surdez não fosse uma deficiência. É uma comunidade, existe uma cultura. Uma cultura do surdo. Surdo não tem cultura. Entendeu? Surdo é deficiência. Precisa ser tratado. Não existe cultura do aleijado, cultura do cego. Não existe. Entendeu? São deficiências, mas não. A ideia é que aquilo é uma cultura. É um grupo. Então coloca as pessoas em grupos e passa a exercer domínio sobre elas. Você é mulher, então não é possível, você tem que seguir a pauta feminista. E às vezes está tão enraizado que a pessoa nem percebe. Parece que o fluxo é aquele. Faz parte da estratégia, irmã. O rótulo é um, o conteúdo é outro. Entendeu? Se você é uma... quem gosta do indigenismo, eu sempre digo, não é o índio, é um indigenista. Quem gosta do negrismo não é o negro, é o negrista. Quem gosta do feminismo não é a mulher, é a feminista. E assim sucessivamente. Você vá, qualquer pessoa, vocês mulheres, como vocês não são feministas, vocês são atacados pelo movimento feminista. Entendeu? Um negro pensar fora. Um homossexual, eu sempre cito o exemplo do hoje já falecido, o deputado, o senhor Clodovil Hernandes, notadamente homossexual, era fortemente atacado pelo movimento LGBTista. Então é uma prisão. É uma prisão. Entendeu? Ainda mais na questão do Brasil, que nós somos, na questão racial, ainda é mais complicado ainda. Porque nós somos miscigenados. Vocês são muito novos, vocês não passaram por isso. Mas quando eu era criança, na escola, a gente aprendia assim: nós somos um povo mestiço. Existe o cafuso, o mameluco, o mulato. Ou você chamar mulata, aqui no Rio tem muito negócio de mulato, né? Se você chamar mulata, é como se fosse uma palavra agressiva. Por quê? Esse é o nome técnico da mestiçagem. Você está entendendo? Não tem agressivo. Então, o próprio domínio da linguagem faz com que essas palavras não possam ser ditas. Por que é uma palavra agressiva? Por que a esquerda não quer que esse nome seja dito? Porque isso demonstra que nós somos uma democracia racial. O Brasil deu a solução para a tensão racial por meio da mestiçagem. Nós tivemos um presidente negro do Brasil quase 100 anos antes de Obama. Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, 100 anos antes de Obama. A gente está no Rio de Janeiro, quem é o patrono da literatura nacional? É alguém que é considerado negro. Machado de Assis, considerado negro. Como é que pode? A padroeira da Igreja Católica é uma negra, que é Maria Aparecida. Um bocado de representação de Marias brancas, não sei o que, escolheram a negra. Então nós demos a solução à tensão racial, mas a ideologia esquerdista quer separar as pessoas para exercer domínio sobre elas. Aí é o que vem nesse livro aqui. Como é que exerce domínio sobre elas? Pelo controle da linguagem. Então você tem medo de falar hoje, você não sabe se chama uma pessoa de cego, de deficiente visual, você não sabe, o aleijado, como é que você chama o aleijado? Entendeu? Você já deve estar, do que eu estou falando aqui, já deve estar até com medo de ser processado vocês, então? Por quê? Eu estou falando coisas óbvias. O óbvio não pode ser dito. Nós vivemos num mundo que temos medo de falar, que querem dominar a nossa língua. Eu não posso chamar uma pessoa de negro, tem que ser preto, tem que ser, daqui a pouco é negro é preto. Você não sabe que loucura é essa.
E muitas vezes a própria pessoa, você até falou, né? A própria pessoa não está incomodado que se chame de negro, mas não tem, pode. Mas é claro, é claro. Qual é o problema de chamar alguém de negro, se a pessoa é negra? Chamar de branco, chegar de amarelo, do que for, qual é o problema? E que coisa frágilzinha é essa? Chamar uma pessoa de galego, ei galego, é um problema agora chamar de galego? Entendeu? Mulato, qual é o problema? Mulata, cafuso, mameluco, nordestino, qual é o problema? Você está entendendo? Então, esse medo de usar a linguagem é extremamente perigoso. Por que ele é extremamente perigoso? Sabe por quê? Porque da forma que você fala, você pensa. O controle da sua linguagem é o controle do seu pensamento. Você está entendendo? Não é que você pensa e depois você coloca o pensamento em forma linguística. Não. É que você já pensa linguisticamente. Se eu exercer controle sobre a sua linguagem, eu exerço controle sobre a forma como você exerce o seu pensamento. Então, se você não está livre para usar as palavras, você segue uma pauta ideológica de falar, você vai seguir uma pauta ideológica de pensar e, portanto, vai seguir uma pauta ideológica de se comportar, do comportamento. Como você fala, você pensa, como você pensa, você age. Então, é essa forma que está acontecendo. Você está entendendo? E o ataque à linguagem é sem fim, né? Em todas as áreas. Se você quiser conversar sobre isso, nossa, em todas as áreas. Hoje em dia, por exemplo, as crianças não são mais alfabetizadas. Você tem notado isso? Vocês não tem não irmão, filho, sobrinho pequeno, não? O meu é muito pequeno ainda, meu filho. Então pronto, qual é a idade dele? 2 anos. Compre a cartilha do Beabá, senão ele não vai aprender a ler na escola. A escola, inventamos a impressionante instituição da escola que não serve para ensinar a ler, escrever e muito menos fazer conta. Compre a cartilha do Beabá para o seu menino, senão ele não vai aprender a ler. E se ele não aprende a ler na idade certa, ele se torna um analfabeto, que no futuro será um analfabeto funcional. A média de QI no Brasil está um horror. Está 83. Se cair 10 pontos, nós estaremos falando de uma sociedade de deficientes intelectuais, irmã. Se você tem um QI igual a 100, você tem uma excelente notícia e tem uma péssima notícia. A excelente notícia do QI 100 é que você é mais inteligente do que metade da população, mas a péssima notícia é que você é mais burro do que a outra metade. Isso é o QI 100. Você imagina um QI 73? São pessoas que não conseguem executar tarefas básicas, porque não tem o arcabouço intelectual necessário para executá-las. E isso é produto de uma ação de ataque à linguagem. Então, seu menino, compre cartilha do Beabá. Ensine a ler o menino em casa. Se você não ensinar, ele não vai ler. Por quê? Porque o método fônico foi abandonado. Entendeu? Antigamente, sabe como é que eu aprendi a ler? Eu fui alfabetizado por minha mãe, porque eu fugi da escola. Então, como é que eu aprendi a ler? Por exemplo, cavalo. Sabe como é que mamãe me ensinava a ler? Como todo mundo da minha época. C-A-K-V-A-V-A-L-O-L-O. Cavalo. Hoje não é assim, irmã. Hoje é um método global de alfabetização. Coloca a palavra por completo na frente do menino, o menino não sabe nem o que é aquilo. Eu falo brincando, fica olhando como se fosse para um hieróglifo da Suméria. Você está entendendo? Então o menino faz 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade hoje e não sabe. E não pode repetir, isso eu acho um absurdo. Exato. E aí seguir o fluxo da criança sem saber nada. Perfeito. Qual é a solução que a mãe dá? Qual é a solução que a família está para fechar essa equação? Em vez de entender que esse método não presta, que o que não funciona dá resultado tem que ser abandonado, a família fica desesperada, sabe para quê? Fica desesperada para ter um diagnóstico. Dislalia, desortografia, descalculia, dislexia, TDAH, até autismo. Muito disso é curado com a cartilha do Beabá. Entendeu? A família diz, não, porque meu filho tem TDAH, ou meu filho tem dislexia. Mas é claro, você não ensinou o menino a ler. Eu não estou dizendo que todos os casos são assim, não. Eu estou dizendo que esse método perverso que estão fazendo com as crianças faz com que as pessoas busquem diagnósticos. Aí do diagnóstico vai para medicação, da medicação afeta tudo. Condenou a criança ao analfabetismo funcional. É grave. Falando dessa militância, né, eu tenho um exemplo bem recente que eu fui fazer uma inscrição num curso online de jornalismo e aí você tinha que preencher gênero. Aí nem tinha feminino e masculino, era mulher cisgênero. Tipo, eu aprendi mulher e homem. Aí tinham vários tipos lá, mas tipo, mulher e homem era mulher cisgênero. E aí... Não há absurdidade maior do que achar que um homem pode ser uma mulher. Isso é deslocar-se
totalmente da realidade. É dizer que o que é verdadeiro ou falso diz apenas respeito à narrativa. Um homem não pode ser uma mulher. É o que eu digo em todo canto. Um homem não pode ser uma mulher, nem uma mulher pode ser um homem. Não é porque eu não queira, não. Eu não tô preocupado. Não é que eu não queira. Não é uma vontade minha. Eu fico, ai meu Deus, homem não pode ser mulher, mulher não pode ser homem. Não é que eu fico deitado na rede, lá na minha região, na tromba do elefante, lá no sertão, deitado na rede, comendo um pote de rapadura e dizendo, mulher não pode ser homem. Homem não, não é não. Um homem não pode ser uma mulher porque existe um impeditivo chamado realidade. É a realidade que não permite. Um homem pode, no máximo, se tornar um homem efeminado. Uma mulher pode, no máximo, se tornar uma mulher masculinizada. Então, a ideologia que diz isso é uma ideologia que ensina a criança a abandonar a realidade. Então, a criança que é exposta a isso, ela passa a ser forçada a aceitar assertivas descoladas da realidade. E essa área do cérebro em que atua esse tipo de pensamento é a área da religiosidade. Porque o cristianismo é uma expressão religiosa com base na verdade, na realidade, mas não são todas que são. A área da religiosidade é uma área que não pressupõe o contato imediato com a realidade de maneira comum e se cria uma nova religião. A realidade hoje não importa. Nós vivemos num mundo translocado. Machado de Assis, a gente citou, tem um livro chamado O Alienista. Vocês se lembram? Que tem um psiquiatra chamado Simão Bacamarte. Não sei se vocês estão lembrados. Esse psiquiatra no Alienista de Machado de Assis, ele vai para uma cidade e vê todo mundo é doido. Ele começa a botar todo mundo no hospício. Quando ele vê, ele está sozinho do lado de fora. Tá, a gente vive no Alienista. É a psiquiatrização do mundo. O mundo está louco. Pastor, eu ainda tenho muitas perguntas na área do ateísmo e tudo mais, né? O senhor tinha citado lá no início as evidências de que Jesus ressuscitou. O senhor pode citar pra gente algumas? São inúmeras. Uma delas, por exemplo, é quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Mulheres. Jamais alguém que estivesse escrevendo uma mentira entre os judeus do século I colocariam mulheres como testemunhas de um fato que é central para o cristianismo. Porque o testemunho da mulher vale tanto quanto o testemunho de um farelo de pão para o judaísmo. Quem falou isso aqui? Foi o Saião? Alguém já falou isso aqui? Acho que foi o Saião, pastor Luiz Saião. Quais são também os argumentos mais frágeis dos ateus? Em que sentido? Frágeis como? Quando eles vêm querendo debater aquele mais generalista, assim, que você... Tem muito argumento de ateu. Aí você tem que ter uma perspectiva que é assim. Primeiro, você não é para ter raiva do ateu. O ateu é um ser humano que precisa de ajuda, precisa de ser amado. E existem muitos ateus que trazem questões que são frágeis, mas você tem de identificar a origem da questão. Muitas vezes, o ateu está no ateísmo não por questões intelectuais, mas por alguma decepção, por alguma questão emocional, por algum trauma, entendeu? Nossa, como é que Deus existe se uma pessoa tão boa que eu conhecia sofreu tanto, morreu na... O mundo acontecem maldades com bebês. Então, porque como é que Deus é bom e justo e o mundo é tão mau e perverso? Eu até fiz um vídeo sobre isso no meu canal do YouTube. Então, existem questões emocionais, porque essa pessoa que traz isso, quando perdeu um ente querido, passou por um trauma grande, então essa pessoa tem que sofrer o que nós chamamos de apologética pastoral. Às vezes ela não quer um argumento filosófico, ela quer uma proximidade. Então existem muitos argumentos que são frágeis do ponto de vista intelectual dos ateus, mas que demandam um cuidado pastoral. Você na apologética, na defesa da fé, você não quer ganhar um argumento, você quer ganhar a pessoa. Então, muitas vezes, você tem que ter essa sensibilidade, buscar orientação do Espírito Santo de Deus para lhe direcionar nesses pontos, para que você não afaste a pessoa ainda mais de Jesus Cristo. E também tem mais uma pergunta que é como o cristão deve reagir ao ateu, principalmente os mais novos, que não têm a bagagem que o senhor tem, e vem algum, sei lá, vou dar um exemplo aqui numa faculdade. E aí vem alguém que é ateu e quer confrontar aquele jovem que é cristão. Só que esse cristão não tem essa bagagem que o senhor tem. Qual tem que ser a reação dele? Primeiro tem que entender o que a pessoa está dizendo e colocar a pessoa para pensar sobre as bases do seu próprio pensamento. Por exemplo, na universidade uma vez, quando eu estava dando aula lá,
A sala em que eu dava aula tinha uma janela enorme, dava com as árvores assim, né? E tem uma aluna lá que disse assim, ó, professor, na minha opinião, eu sou Deus. O senhor é Deus, todo mundo é Deus, essa árvore é Deus, apontou para as árvores lá, o grilo é Deus. Eu achei aquela visão de mundo, que é uma espécie de panteísmo tupiniquim, né? Eu achei aquela visão de mundo interessantíssima, principalmente a parte do grilo ser Deus, né? Eu fiquei imaginando, achei muito interessante. Mas aí você vai para as bases, aí você diz, mas por que você pensa assim? Se você é Deus, você poderia, por exemplo, fechar os olhos aí e aparecer aqui, se você é Deus? Você poderia colocar essa visão de mundo à prova? Ela até fechou os olhos e se espremeu, eu vi ela se espremendo um pouco, mas quando ela abriu, ela está no mesmo lugar. Então, assim, ela não conseguiu mostrar evidências. E a gente tem que dizer, olha, o fato de você crer em algo não faz disso verdadeiro. Então, a crença no cristianismo não é porque você crê, é porque o cristianismo traz evidências fora da sua subjetividade. Como eu falei, a ressurreição pública, a questão da sintonia fina do universo, da origem do universo, da confiabilidade da Bíblia, da pessoa de Jesus Cristo. Então você buscar e legitimamente, com honestidade, tentar entender quais são as bases do pensamento dela. Porque as pessoas dizem assim, eu não creio num Deus que faça isso, isso e isso. Mas isso não quer dizer que esse Deus que você não crê não exista. Se eu chegar para você e dizer assim, eu não creio que uma pessoa como você que gosta de tomar chá de não sei de quê. Mas o fato de eu crer ou não crer não muda quem você é. Então tem que deixar claro para ela que não é a expressão da subjetividade dela que vai dizer como o criador do universo, eventual criador do universo é. Então trazer a base de pensamento dela para os próprios fundamentos. Então quando estiverem abalados, você diz, olha, eu tenho uma proposta, eu sou cristão não porque eu acho que é porque eu creio, mas é porque é uma expressão de verdade que traz fundamentos investigáveis. Vamos aproveitar então de já deixar aqui a nossa palavra-chave. Tem uma sugestão, confiabilidade. Tá bom. Tá, então você que assistiu o podcast até aqui, a palavra-chave é confiabilidade, a gente não vai repetir. Fique atento aqui ao podcast, escreva aqui nos comentários, que aí a gente vai sortear para vocês um dos livros do Pastor Tasso. Não é mesmo? Eu tenho mais perguntas para fazer nesse assunto aí, pode? Por que a Bíblia é o livro confiável? Por vários argumentos, né? A forma como ela é construída, ela é única. A Bíblia são 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, né? Escritos num período de 15 séculos, 1500 anos, escritos por cerca de 40 autores. Isso já é impressionante. Então, 39 dos 40 autores, 31 dos 40 autores escreveram os 39 livros do Antigo Testamento e 9 dos 40 autores escreveram os 27 do Novo Testamento, num período de 1500 anos, como eu disse. Isso já é um negócio impressionante. Você tem uma coleção de livros escrita por 40 autores em 1500 anos, em 15 séculos. E que são organizados numa linha narrativa única, sem contradições, com dificuldades, contradições aparentes, para as quais há solução. E autores que são os mais diversos possíveis. Mais diversos, tem autor de todo tipo, né? Tem autor que era pescador, como Pedro, tem autor que era médico, como Lucas, que foi quem mais escreveu no Novo Testamento. Se você pegar o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, dá a maior quantidade de texto do Novo Testamento. Paulo escreveu o maior número de livros, mas em termos de quantidade de texto foi Lucas, e escreveu de forma profunda. Só o livro de Atos tem 84 fatos que são provados pela história e pela arqueologia. Só o livro de Atos. Então você tem médico, você tem filósofos treinados, como é o caso do apóstolo Paulo, que eu sempre digo, né, que estudou aos pés de Gamaliel, e eu lembro que o avô de Gamaliel foi o fundador da maior escola judaica de todos os tempos, Hillel. Então Paulo era um grande intelectual, Paulo, de envergadura. Paulo podia exercer qualquer função em Roma. Tanto que foi o perseguidor dos cristãos. A conversão dele se deu porque ele foi dada a missão de perseguir os cristãos. Ele perseguiu em Jerusalém, não achou suficiente, foi expandir o círculo de perseguição, foi para a próxima cidade, Damasco, e na estrada para Damasco que ele se encontrou com Jesus, né, e ressurrecto, e Jesus perguntou para ele. Foi que Jesus perguntou para ele? Paulo, por que me persegues? Paulo perseguiu Jesus? Não. Nunca. Por que Jesus faz isso? Porque quem persegue o cristão, persegue o próprio Cristo. Paulo, por que me persegues? Porque está perseguindo um cristão. Então, Paulo é um exemplo. Então, você pega pessoas mais diversas, reis, né? E você
essa turma toda escrevendo nesse período todo em lugares totalmente diferentes, em continentes diferentes, com línguas diferentes. O Antigo Testamento é escrito em hebraico, algumas partes em aramaico, o Novo Testamento é escrito em grego, e você tem essa coesão. Isso não existe em nenhum outro livro. Eu mesmo, quando escrevo meus livros, eu peço para um colega de confiança meu, que trabalha comigo, da equipe, ler, por exemplo. Ler e ver alguma observação. Tem um editor que lê e vê, e não raramente há pontos que têm que ser melhorados. Por quê? Eu sozinho, escrevendo um livro só. Imagine você fazer isso tudo. Isso não existe em nenhum outro livro. Nenhum outro livro existe isso. Tá entendendo? Um dos livros mais conhecidos do século XX se chama A Estrutura das Revoluções Científicas, de Thomas Kuhn. Tem 24 formas, conceitos diferentes que ele usa a palavra paradigma. No artigo de Margaret Masterman, ela publica 24 formas que ele se refere à palavra paradigma. Isso para não dizer que o livro é contraditório. Quando ele usa paradigma na palavra tal, ele quer dizer isso, na página tal quer dizer aquilo, na página tal quer dizer aquilo outro. Então faz tudo para que o pensamento seja coeso. E na Bíblia você não faz nem 10% desse negócio. Então é único. Não existe nada parecido, entendeu? Então esse é um critério de confiabilidade. É tão impressionante que os críticos dizem assim, não, você sabe por que ela é tão impressionante assim? Não é porque ela foi escrita assim, não. É porque no passar do tempo as pessoas mudaram o texto. Uso muito isso. Até contra isso nós temos argumento. Por exemplo, o Antigo Testamento, eu não disse aqui no começo do nosso bate-papo que era o livro judaico, a Tanar não pode ser mudada. Por quê? Porque a Tanar, ela foi reproduzida, nós temos inúmeras cópias da Tanar, porque o judeu é o povo da palavra. O que une o povo judeu é o livro. Ele não tinha terra. Até 1948, quando o Estado de Israel foi estabelecido, inclusive com a participação do brasileiro Oswaldo Aranha, Estado de Israel de 1948. Mas antes, o povo judeu era conhecido pelo povo que se unia em torno da palavra. Então a Torá, o Nevi'im e o Ketuvim, que dá a Tanar, são extremamente guardados, que foram fechados no Concílio de Jâmnia no ano 90 depois de Cristo. Então está tudo resguardado. E o Novo Testamento, que é o texto que começa com 4 biografias sobre Jesus de Nazaré, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, é um texto que é impressionante também pelo número de cópias que nós temos. Nós temos 5.686 cópias do Novo Testamento em grego, na língua em que foi escrita. 5.686 em grego. Se você for considerar línguas outras da antiguidade, traduções para outras línguas, nós chegamos a 25 mil cópias do Novo Testamento. Só em grego são 5.686. Se você comparar as 5.686 cópias entre si, elas serão idênticas em 99,5% dos casos. Do 0,5% de discrepância, 80% diz respeito unicamente à ortografia. Eu não sei se vocês estão cientes, mas eu estou falando de algo que é inigualável na história intelectual humana. Se você pegar a Ilíada de Homero, que é o livro mais importante para a civilização mais inteligente que já existiu na história da humanidade, que foi a Grécia Antiga, você pegar a Ilíada de Homero, que teve uma sociedade que trabalhou para resguardar o livro, nós temos 643 cópias. O Novo Testamento teve determinação imperial para ser destruído. O Diocleciano, para citar um exemplo, no ano 303 d.C., determinou que todas as cópias fossem destruídas e os cristãos fossem mortos. Mesmo assim, nós temos 5.686 cópias. Platão, Aristóteles, Tácito, Suetônio, o próprio Homero, Joséfos, o próprio Homero são baseados em poucas cópias. Mas eu estou falando assim, porque o Homero tem 643 cópias da Ilíada. Mas se você for, por exemplo, a Platão, sabe quantas cópias os livros de Platão são baseados? 10 cópias. 10 cópias. Por que isso é importante contra o argumento de que o texto não foi mudado? Porque se você tiver um texto desse, se você comprar um desses manuscritos e você alterar, você pode alterar? Pode, mas se a alteração ficará visível, claro, haverá 5.685 cópias apontando a sua alteração. Então, quem tem os manuscritos não pode alterá-lo, porque se fizer, ficará clara a fraude. Você está entendendo? Então, é de longe para o ateu, para o satanista, seja lá quem for, para o comunista ou qualquer doido que for, o Novo Testamento é de longe o livro mais confiável escrito na antiguidade, na história da humanidade. Só para finalizar essa sequência de perguntas aqui, falamos da Bíblia. E por que
que eu posso afirmar que o cristianismo é a religião correta? Primeiro, porque você tem a rendição da ciência às escrituras, você tem a confiabilidade da Bíblia, que eu falei para você, você tem a base do cristianismo sendo um fato histórico, científico, investigável pela história. Você pegar o Islã, por exemplo, o Islã diz, por exemplo, que Jesus nunca morreu. O Corão diz que Jesus não morreu. Então, ou Jesus morreu ou não morreu. O cristianismo diz que ele morreu e ressuscitou. O Islã diz que ele nem morreu. Não há um historiador na academia com a projeção que diga que Jesus não morreu. Você pode até querer argumentar que ele não ressuscitou, que é difícil, né? Muito difícil. Mas mais difícil ainda é dizer que ele nem morreu. Então, o Corão, por exemplo, a base do Corão teria sido um encontro que Muhammad teve com um anjo que independentemente se é verdade ou não é verificável. A do cristianismo é um fato histórico verificável. Então o cristianismo ele é responsável por um sem número de fatos que são demonstráveis pela história da humanidade, pela arqueologia. Eu falei para vocês, né, que o livro de Atos tem 84 fatos provados pela história e arqueologia. Isso não se repete nos outros livros. Não se repete nos outros livros. Não há nenhum outro tipo de religião, de cosmovisão religiosa que tenha tanta susceptibilidade de ser investigável como é o cristianismo. Ela é susceptível à investigação. Ela se abre à investigação. Os outros livros não fazem isso. Tanto é assim que o cristianismo é a única religião genuinamente ortodoxa, se você pensar. Sabe por quê? Porque tem maior briga, né? Vocês aqui nas entrevistas aqui no... É 150 a edição, né? Então pronto, já fez 149 com essa 150. Muita gente aqui diz que esse texto é assim, o outro diz é assado, o outro diz é não sei o quê. Por que acontece isso? Porque nós brigamos, nós nos debruçamos sobre o texto, nós discutimos para saber a opinião correta sobre aquele texto. Essa divergência existe porque nós somos ortodoxos. Orto quer dizer reto, doxa quer dizer opinião. Nós lutamos pela opinião reta, correta. Por isso que o cristianismo é dessa forma. Outras visões de mundo, até o judaísmo ou o islã, são muito mais da ortopraxia. Eles buscam uma prática de acordo com o texto. Nós buscamos a prática, mas antes buscamos a opinião. Então o cristianismo é esse lugar que você discute, vai para o original, que você rasga o livro, você diz essa Bíblia não sei o quê, você compara um livro com outro, você faz tudo no mundo, vai nos originais para buscar a opinião correta. Então até nisso o cristianismo é impressionante. Pastor, ainda falando sobre a universidade, o senhor tem algum testemunho de algum aluno que o senhor tenha ou colocado alguma situação ali em sala de aula que tenha levado ele a refletir sobre o cristianismo, ele tenha se convertido, ou que tenha seguido o senhor nas redes sociais e através das suas opiniões ali ele tenha se convertido? Tem muitas situações, algumas são bem marcantes. Uma das mais marcantes, é bem antiga essa, foi o seguinte: eu fiz uma palestra na universidade sobre a Deus e a origem do universo. E foi aquela confusão, né, do povo tudo. E no final chegou uma pessoa lá e disse assim: olha, Baixo, eu quero marcar um debate, queria debater, não sei o que, não sei o que. Agora eu queria que o senhor me desse o seu material, que você fez essa palestra, para que eu estudasse, para poder debater. Eu disse: pois não, está aqui todo o material, o que eu vou falar está aqui. Você pode estudar e pegar os argumentos contra e tal. Beleza, aí passou um tempo assim, ele ligou, né? Aí disse assim, era um estudante de doutorado. Chegou e disse assim: pastor, eu me converti. Ele se converteu no material, estudando, né? Esse é um caso assim que eu achei bastante interessante. Outro caso bastante interessante foi o seguinte: eu tinha um colega que era um cara inteligentíssimo, assim, um dos colegas, uma formação, doutorado na Europa, uma pessoa mais bem preparada que tinha, mas ele era totalmente contra o cristianismo. E eu conversava muito com ele, né, sobre essas questões, assim, de vez em quando a gente falava, demonstrava tal. E eu nunca via nenhum avanço, nada, 0,0 de avanço. Aí até que ele foi para outra universidade federal, ele passou. Anos depois, ele mandou uma mensagem e disse assim: eu queria fosse o primeiro a saber, você estava certo, eu me converti. Quer dizer, não fui eu, né? Quantos depois ministraram na vida dele, quantos o Espírito Santo de Deus.
Uma coisa boa é que nós não temos obrigação de fim no cristianismo. Nós temos obrigação de meio. Né? No direito tem a diferença entre obrigação de meio e obrigação de fim. Então, juridicamente, no cristianismo, a nossa obrigação é de meio. O que é isso? Nós somos chamados para fazermos a nossa tarefa com zelo para Cristo, da melhor forma possível. Mas nós não somos responsáveis para converter ninguém. Quem converte é o Espírito Santo. Então, isso é muito bom, porque você faz o seu trabalho e não precisa se importar, sabe? Eu nunca digo, eu preguei, não sei quantas pessoas se converteram. Isso aí não existe isso, sabe? Você nunca precisa saber o resultado do seu ministério. No céu, se Deus quiser, Deus lhe fala. Até porque você não tem como saber. Você vê, uma pessoa que foi importante na minha conversão, uma pessoa que já tinha morrido. C.S. Lewis. Então você não sabe o impacto do ministério. É Deus que age. Então isso nos dá uma tranquilidade muito grande de não nos colocarmos no centro da nossa vida. Esse é um grande aprendizado do cristianismo. Você não pode estar no centro da sua vida. Deus, Cristo tem que estar no centro da sua vida. Então aquela pessoa que se auto-elogia demais, ou a que se autodeprecia demais, está cometendo o mesmo pecado. Ela está muito no centro da vida dela. Então o cristianismo dá essa tranquilidade, deixar Cristo no centro e a gente fazer o que Deus quer que nós façamos e deixa aí as coisas acontecerem. Como vocês aqui, vocês sabem o impacto do trabalho de vocês? Não sabem. Onde é que vai chegar esse podcast? Você sabe que eu penso muito nisso, eu sempre penso assim, falei, Senhor, será que a gente alcança a vida? Será que alguém já se converteu? Conta seu testemunho aí nos comentários. Se você tem alguma história com Pode Crer, deixa aqui. Isso. Vai a lugares que você não tem domínio. Tem uma pessoa nos Estados Unidos que tem um ministério interessante. Ele comprou um ônibus desses escolares americanos, comprou um ônibus e o ministério dele era sair todo dia de culto. Ele saía nas casas em que as crianças queriam ir para a igreja, mas os pais não iam. E ele não fez isso uma vez, não. Ele fez isso durante anos. Então, a quantidade de pessoas que ele impactou simplesmente dirigindo, levando as crianças à igreja, que os pais não iam, e trazendo de volta, foi um ministério assim extremamente profícuo. Então, qual é o seu chamado? Eu sei o chamado de todo mundo. Eu até disse ontem também. O povo diz, pastor, não sei o meu chamado. Eu sei o chamado de todo mundo. Falar de Jesus. Propagar o evangelho, falar de Cristo onde você está. Se você é lixeiro, você tem uma oportunidade que um médico não tem. Se você é médico, você tem uma oportunidade que um advogado não tem. Se você é um advogado, você tem uma oportunidade que um vendedor que não tem, que um ambulante não tem, entendeu? Então, assim, as pessoas têm oportunidades. Já ouviu falar do Ministério dos Últimos Minutos? Médicos e enfermeiros que nos últimos minutos das vidas das pessoas, de maneira secreta, né, proclamam o evangelho de Cristo e as pessoas encontram a salvação naqueles últimos momentos. Nós temos alguns médicos na igreja que exercem esse ministério secreto. Entendeu? Ministério dos últimos minutos. Eu não posso estar com as pessoas, a maioria delas, nos últimos minutos de vida, mas um médico intensivista, um médico paliativista, está ali nos últimos minutos da vida da pessoa. É uma oportunidade única de entregar a salvação pelo Espírito. Quem é que consegue fazer isso? A pessoa que está naquela situação. Entendeu? Aí eu falei, acho que eu falei ontem também, não me lembro, uma vez que a gente foi fundar uma escola cristã, lá na Guatemala. Estava lá na Guatemala, lugares mais perigosos do mundo. Na época, El Salvador era bagunça, né? Eu quis até ir para El Salvador, mas a segurança lá não permitiu, né? Aí a gente foi numa praça lá, extremamente perigosa lá, segurança com tudo. Segurança, tudo maguinho, pequenininho. Fiquei preocupado, segurança, eu estava me segurando. Mas disse que lá não era luta não, era armada, né? Coisa armada. Chegando lá naquele lugar totalmente perigoso, sei lá, um senhor lá, todo empalitosado, um calor lá da Guatemala, no meio da praça mais perigosa que tinha, proclamando, assim, ele morreria, nem que fosse por um só Salvador. Como tem muitos que fazem aqui no Rio de Janeiro. Aliás, a gente está no Rio de Janeiro, não é assim? No Rio de Janeiro, quantos são chamados para isso? Lugares que eu não consigo ir, que talvez você não consiga ir, entendeu? As pessoas são chamadas para estarem ali, aqui no Rio de Janeiro. A gente tem que parar com o pensamento de que falar de Jesus é missão só para missionário, né? A grande comissão é para todo mundo. Né? Exatamente. Ou outra forma de dizer isso, irmão. Se você é cristão, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Spurgeon já dizia isso.
todo mundo deve ser missionário. Se é cristão e não é missionário, é impostor. Porque a gente está aqui nesse mundo doido do jeito que é, com uma razão. Proclamar Cristo para esse mundo doido. Trazer a luz para o mundo em trevas. A esperança para o mundo desesperado. Porque o mundo está desesperado, né? Você sabe que a mercadoria mais cara hoje, sabe como é que chama? Paz. É a mercadoria mais cara hoje. E o povo não sabe onde buscar, aí fica se envolvendo com o negócio de remédio e tudo. Não estou dizendo que as pessoas não precisam de remédio, tá? Tem pessoas que precisam de remédio. Prestar bastante atenção no que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que isso é um produto, um indício, um sintoma de que o mundo está sofrido. Ansiedade e depressão são os maiores Mal do século. males do século, né? Não é assim que se diz? Ansiedade e depressão. Eu fui fazer uma cirurgia pequena, aí o médico lá foi dar anestesia, né? Aí perguntou, disse assim, pastor, você toma algum medicamento? Aí eu disse, rapaz, não tomo nada. Ele, não toma não? Eu disse, isso porque você está surpreso? Não, porque 90% das pessoas aqui, eu não sabia. Ele disse que 90% das pessoas que vão fazer cirurgia, ele tem que ter um cuidado especial lá na anestesia por conta da administração medicamentosa, tá? Não sou contra não, tá entendendo o que eu estou dizendo? Deus usa a medicina, Deus usa os médicos, Deus usa os psiquiatras, os psicólogos, Deus usa todo mundo. Se você precisa, vá. Mas isso é um sintoma de um mundo perdido. O mundo está causando isso nas pessoas. Pastor, eu queria falar, o pastor falou sobre o Islã. Ah, E aí eu queria falar sobre isso, porque recentemente a gente viu essa onda de imigrantes do Marrocos indo para Ceuta. isso. E aí a gente até estava conversando, o pessoal aqui da equipe do Pleno, sobre como eles têm se tornado uma população muito grande na Europa, no Canadá. Eles estavam falando que teve eles estavam protestando contra alguma lei do Canadá e que uma canadense falou, mas vocês têm que se adaptar às leis do nosso país. Eles responderam, por enquanto, porque em breve nós seremos a maioria, né? E a gente vê uma expansão muito grande, a gente sabe que eles têm essa, não sei se é um mandamento de terem muitos filhos, né? Enfim, mas aqui no Brasil a gente sabe que tem muçulmanos, mas ainda assim não é como na Europa, por exemplo. Eu queria que o pastor falasse um pouco sobre isso, do porquê que aqui no Brasil não cresce dessa forma, e se o pastor acredita que algum dia o mundo realmente vai ser assim tomado pelo Islã. Existem 3 ideologias que são globalistas, no sentido de que querem ocupar o mundo. A primeira é o comunismo ideológico, que nós falamos. A segunda é o Islã. E a terceira é o que chamam de rentismo globalista. Essas 3. Rentismo globalista, eu estou chamando, é a ideia de que quem deve controlar o mundo não são as pessoas, mas é um grupo pequeno em organizações supranacionais. Não é o país, não é o povo, é a ONU, são 180 e poucas pessoas na ONU que não foram eleitas, que ninguém sabe quem é, que estão dizendo, criando uma pauta, a Agenda 2030, a Agenda 2045, ninguém está falando da 2045, já existe, a Agenda 2045 para dizer como 8 bilhões de pessoas devem se comportar. Isso é um intuito de controle mundial. O Islã é um desses, e o Islã é uma religião perversa, anticristã, não é uma religião da paz. Se você for ler a Surah 9, 111 do Corão, ele vai dizer que a única forma dele ter certeza da salvação é se ele morrer na guerra, na jihad, certo? Então o Islã é uma visão de mundo expansionista, que quando está em minoria no país, propaga a mentira de que é uma religião da paz. Quando aumenta 30%, 40% da população, começa a criar bolsões de controle, como é, por exemplo, a Inglaterra, a França hoje está assim. A Inglaterra, eu morei um tempo na Inglaterra, já naquela época você tinha lugares na Inglaterra de expansão radical do Islã, e hoje o inglês não pode entrar, porque eles querem implementar naquele bolsão a Sharia. Lá o nome que mais é registrado todo ano é Mohammed. Muhammad. Então, e quando ficam mais de 50%, eles tomam conta. Se você pegar o Líbano, por exemplo, antes da Revolução Islâmica, o Líbano era o melhor país da região em termos de universidade de tudo. Entendeu? Então, o Islã tem como método de expansão a chamada procriação. E nós, cristãos, estamos submetidos a uma ideologia também de índole satânica chamada antinatalismo. As pessoas não querem ter filhos.
não querem ter filhos. Isso dentro da igreja. Passa-se a mentira de que a melhor idade para a mulher ter menino é com 40 anos. Isso é uma mentira. Ela, se ela quiser ter filho com 40 anos, pode ter 40, 50, 80, sei lá o que for. Mas não é a melhor idade. A melhor idade é nova. Essa é a melhor idade, ninguém muda. Então, passa-se essa mentira. Segunda pergunta sua. Por que o Islã não tomou conta do Brasil? Graças às igrejas pentecostais e neopentecostais nas periferias. Você vai em qualquer lugar aqui, na periferia que for aqui no Rio de Janeiro. Não é verdade? Pode subir qualquer favela dessa. Tem uma portinha lá. A Assembleia de Deus, o cara dando os gritos lá dentro, sendo respeitado pelas facções e tudo mais. Entendeu? Graças à ocupação das periferias pelas igrejas pentecostais e neopentecostais. Mesmo os criminosos respeitam, porque as mães são. Entendeu? Que ali não se desenvolve essa ideologia perversa anticristã. A Europa está tomada. Os Estados Unidos, pela administração atual, está agindo contra isso, contra a expansão, porque não há uma assimilação cultural, há uma imposição. A imigração legal é bem-vinda, e principalmente de culturas que vão e se assimilam, mas uma cultura que impõe, quer mudar o lugar, quer mudar a maneira que aquela civilização foi construída e que quer destruir a mais bela, mais próspera, mais livre civilização já construída na história da humanidade, que é a civilização ocidental, deve ser combatida. O pastor acredita que tem como reverter ainda esse quadro? Sim, tem como reverter através do fortalecimento das duas principais instituições do cristianismo, que são a família e a igreja. O que nós temos hoje, famílias fragilizadas, homens frágeis, parecem umas casquinhas de ovo os homens. Qualquer coisa é muita coisa. Você está entendendo? Você tem até... Olha, no mundo corporativo hoje, não sei se você atua no mundo corporativo, a maior dificuldade que tem hoje é a comunicação das pessoas 40 a mais com as pessoas 30 a menos. Se você chegar para um homem de 30 a menos, de 20 anos, e dizer assim, rapaz, isso aqui está errado, é depressão, 30 dias de licença psicológica, porque não aguenta nada. Então, isso não é homem. Então, um homem frágil é família frágil, igreja frágil, sociedade frágil. Nós temos que fortalecer a família. Homens que exerçam o seu papel, mulheres que exerçam o seu papel e filhos que sejam filhos. Hoje em dia o que acontece nas famílias é o quê? O menino é quem manda. Não é verdade? O menino é quem manda. Parece a Osama Bin Laden e Mirim, os meninos de hoje. Tudo os terroristas, não é verdade? É verdade. Então isso tem que mudar. É o que eu digo em todo canto, eu digo, sabe? Tem que ter cuidado. As famílias têm que ser cuidadas pelas igrejas. Tem que ser cuidadas pelas igrejas. Para serem famílias. O que quer dizer? Vocês mulheres, vocês duas mulheres, você tem menino, o seu é menino? Menino. Então crie seu menino como homem. Não vá criar como uma coisa qualquer, entendeu? As mães hoje estão enfraquecendo os filhos homens. Qualquer coisinha é muita coisa. Uma vez eu estava num lugar, o menino correu para andar naquele brinquedo. Sabe um brinquedo com uma escada assim, que a pessoa sobe e se pendura? Quando o menino correu para subir naquele brinquedo, ainda existe esse brinquedo hoje em dia? Existe. A mãe não deixou, que é perigoso? Deixou, que é perigoso. O máximo que podia acontecer com o menino é quebrar um braço. O máximo. Quebrar um braço. Quer dizer, esse menino vai ser o quê? Eu até ontem citei da história pior ainda do menino que correu. A mãe correu atrás do menino. Sai, menino do sereno. O menino que não enfrenta o sereno vai enfrentar o quê? Botar aquele vidro daquele tamanho de outra coisa que eu falei, de protetor solar na cabeça do menino. Deixa esse menino se queimar, rapaz. Entendeu? Parou de dar certo quando o metiolate parou de arder. Pois é. Não, é um horror. Então, assim, se você criar homens frágeis, você está criando sociedades frágeis. Homens hoje que não sabem fazer nada. Né? Mulheres que querem ser homens e não aguentam. Homens que colocam as mulheres para exercer papéis masculinos, a mulher também não aguenta. É um horror. E os filhos desobedientes. Os filhos têm que ser obedientes. Né? Então, essa desmasculinização do homem. O padrão de masculinidade de hoje é um homem maquiado. A gente tem que dizer, olha, a gente tem que dizer para as mocinhas hoje, olha, se um homem usar maquiagem, ele não serve para o casamento. Você está entendendo? Não presta para o casamento cristão. Não presta. Estou dizendo que ele é uma pessoa ruim, de caráter. Estou dizendo isso não. Estou dizendo que para o casamento cristão ele não vai exercer Efésios 5:25, que diz que no casamento cristão o homem tem que ser capaz de morrer pela esposa como Cristo morreu pela igreja. Não vai. Esse homem que usa maquiagem não faz isso. Ele vai brigar com você pelas suas maquiagens. Pastor, fala um pouquinho sobre a murmuração, porque
É péssimo murmurar e a gente vê que as pessoas ficam murmurando, deixam de agradecer. Até no meu Instagram hoje a gente botou um trecho disso aí, o pessoal botou um trecho disso aí que eu dizer o seguinte: a murmuração é como uma rachadura por meio da qual a sua força espiritual sai e é lançada no ralo do desperdício. Murmuração é isso. Ela faz com que você seja drenado, fique vazio espiritualmente. Murmurar, se vitimizar, é a pior coisa que existe. E hoje em dia essas ideologias fazem isso, vitimizam, entendeu? O nordestino tem que se sentir credor do Estado. Ai meu Deus, eu sou nordestino, não sei o quê. Ai meu Deus, né? Eu sou lá da tromba do elefante. A coisa melhor do mundo é ser da tromba do elefante. Ai meu Deus, eu sou lá da tromba do elefante. O outro negro é porque eu sou negro. A mulher é um vitimismo que acaba com a pessoa. Então, a murmuração é um horror. Eu citei o livro de Números, em que as pessoas murmuraram. Pessoas que tinham passado o Mar Vermelho sem sequer molhar os pés, haviam sido miraculosamente alimentadas no deserto. Essas pessoas passaram a murmurar e disseram assim, falaram contra o líder, Moisés, falaram contra Deus, reclamaram de Deus e disseram assim, antes tivéssemos ficado escravos no Egito ou morrêssemos aqui no deserto, e a vontade delas foi atendida. Elas morreram no deserto. Não foram adiante para alcançar a terra prometida, que fora prometida por Deus ao Abraão. Não foram. Então a murmuração é um horror e vem casada com o vitimismo que destrói a pessoa. Você pega os Estados Unidos mesmo, você pega a década de 40 e 50, as famílias negras nos Estados Unidos, porque lá não tem miscigenação daqui. As famílias negras nos Estados Unidos tinham estatísticas muito melhores do que hoje em dia. E a razão dessa queda abrupta foi simplesmente as políticas públicas coletivistas que fizeram com que esse grupo de pessoas tivesse uma queda enorme. Então, assim, essas cotas, por exemplo, prejudicam as pessoas. Porque a vida é dura, tá entendendo? Você tem que dizer pro seu filho e você pros seus futuros 7, 8 filhos, você tem que dizer, a vida é dura. E o melhor que eu posso fazer por você é fazer você se acostumar com isso. Quando a pessoa cria um perfil de murmurar, vitimizar, a pessoa se coloca num lugar perverso. E Deus não se move por pena. Deus não se move por pena. Você tem de se posicionar. Você é filho de Deus, você entregou sua vida ao Senhor. O Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, mora em você. E você tem que deixar de mimimi e se posicionar e fazer por onde as coisas acontecerem. Entendeu? Deus não se move por pena. Tem gente que acha que Deus se move por pena, vai ficar com pena da pessoa. A pessoa fica, aquela pessoa que diz assim, eu sou um verme rastejante, eu só sou um farelinho de pão, eu não valho nada. Essa pessoa está colocando a si próprio no centro da sua vida. E você está entendendo? É a mesma coisa daquele que é muito orgulhoso, que se auto-enaltece. Você se diminuir o tempo todo, você é o centro da sua preocupação. Isso não é cristianismo. Isso não move Deus, não. Você não pode ser o centro da sua vida. Deus está no centro da sua vida. Então, parar de besteira, se levantar e ir adiante. A gente está caminhando para o final. Temos um ping-pong, pastor. Eu tenho sido muito assim, agressivo. Nada, pastor. Né? Nossa, eu estou preocupado. Vocês estão um pouco com medo, não, né? Não. Tem que falar. Camila, qualquer coisa você fala aí, viu, Camila? Você me diz aí, viu? Nossa. Estou gostando muito, pastor. E o livro? Vai mostrar o livro não para o povo, não? Vamos sim. Quer mostrar agora ou depois do ping-pong? Mostra. Ó, o primeiro livro é esse daqui, A Batalha ping-pong ou tênis de mesa que fala? Nunca teve problema não, porque hoje em dia estão criticando tudo. O Ministério Público não. Ping-pong, bate-bola. Não preocupação contra vocês não, porque vocês estão falando ping-pong, não estão falando tênis de mesa, não? Esse aqui é o primeiro livro, A Batalha pela Verdade. É o primeiro desse ano, né? É, o primeiro desse ano. Nós publicamos 2 livros, esse aí foi no início do ano, né? Pela editora Vida. Aí o pastor quer falar um pouquinho sobre esse livro? Esse livro é que fala toda aquela questão da linguagem que nós conversamos hoje. A linguagem. Lê aqui esse subtítulo aqui que explica bem. Da manipulação da linguagem à desconstrução da família, a engenharia social que ameaça a civilização ocidental. Fala sobre isso aí. Batalha pela Verdade. E o segundo livro desse ano, esse daqui, As Bases Satânicas do Comunismo. Isso.
Lançado pela editora aqui no Rio, chamado Central Gospel. Então, quem quiser comprar isso aqui, procura a editora Vida. Esse aqui é Central Gospel. Também estão disponíveis lá na minha livraria, chamada livrarialicurgo.com.br. Licurgo com Y. livrarialicurgo.com. Esse aqui fala das bases espirituais do comunismo. O comunismo é uma ideologia do Satanás. Tá? É para deixar bastante claro, né? Porque às vezes eu falo as coisas, o povo acha que eu ainda tô... Rapidinho, a nossa produção já deu close aqui no livro? A nossa produção tá aqui, tá, ó. Mas está claro que eu estou falando, deixou dúvida, não. Não. O comunismo é a ideologia do Satanás. Então eu demonstro aqui as bases satânicas do comunismo. Marx era alguém que não apenas era ateu, não. Ele era alguém que tinha raiva de Deus. Eu demonstro isso pelos escritos de Marx, as poesias de Marx. Estão todos demonstrados aqui, entendeu? É o que as pessoas precisam saber. Qual que é o próximo, pastor? Está escrevendo mais algum? Tem alguns livros, né? Eu estou com um projeto agora de escrever vários livros sobre as escrituras, que na realidade já tem um material escrito que é do curso A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, na Licurgo Academy. Licurgo Academy, né? .com. Nós temos lá o curso, entre outros tantos, o curso principal é eu ensino sobre Gênesis a Apocalipse. São 580 aulas. Só Gênesis são 50 aulas. Para você entender como a Bíblia conta uma só história. Então eu começo de Gênesis mostrando toda a história interconectada até Apocalipse. Porque as pessoas conhecem as histórias da Bíblia, mas muitos não conhecem a história da Bíblia, como essas histórias são interconectadas. Como já lá em Gênesis apontava para o que aconteceu lá na frente. Tudo mais. Aí é um segundo pilar do curso. O primeiro é uma só história, o segundo pilar é como cada passagem das Escrituras tem de ser interpretadas corretamente pela lente hermenêutica que é Jesus Cristo. Quando você entende que Cristo é quem dá a chave hermenêutica, a chave interpretativa para todas as passagens da Bíblia, as passagens tomam outra dimensão. E o terceiro pilar desse curso é todas as aulas das 580, ao final, tem um desafio prático para você colocar na sua vida, e isso fará com que você seja transformada pela ação do Espírito Santo. Porque nós não podemos ser unicamente ouvintes da palavra, mas também alguém que alguém que façamos, coloquemos em prática a palavra de Deus. Então, eu estou pensando em tornar esse material também aprofundado em livros. Então, talvez um livro sobre cada livro da Bíblia, talvez eu vá fazer uma Bíblia comentada, tem muitos projetos aí. Manda pra gente. Ai, pastor, foi muito bom conversar com o senhor. Quantos países, eu fiquei curiosa aqui, porque cada país que ele citava, ele falou, porque eu morei nesse país. Quantos países o senhor morou? Noruega, Inglaterra, Estados Unidos? Eu morei em Noruega, Inglaterra, morei em Oklahoma, né? Já moramos na Flórida, hoje moramos no Texas, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, morei no Rio Grande do Norte, moramos no Ceará, moramos em Brasília. Em algum lugar, Camila? Acho que não, né? Sim, no sertão, moramos lá no lugar. Mas se mudou, hein, pastor? É isso, eu quero, olha, eu já estou comentando com minha esposa aqui, nós estamos ficando velho, a ideia é a gente comprar um rancho lá no Texas, criar galinha e ficar lá, criando as galinhas. Mas parar de atender a agenda. Ficar lá, criando galinha, comendo ovo caipira de dia. Projeto daqui a 20 anos? Com 80 anos eu vou me aposentar. Moisés foi chamado para aquela confusão todinha quando tinha 80 anos. O problema é esse. Pois é, né? E na minha cabeça era que nem o filme lá do Príncipe do Egito. Olha, ele novinho. Mas vamos aqui pro nosso bate-bola, então. O pastor tá convidado toda vez que vir ao Rio de Janeiro. Olha aí, anota isso aí, viu? Vai ter café. Eu nunca tomei café, acabou com a minha reputação. Ó, não tem uma xícara com uns cactos, não, da próxima vez? Uns cactos, hein? Um copo de geleia mocotó para tomar esse café. Nossa produção também já está duvidosa, né? Tá que nem o mundo de hoje em dia. Próxima vez nós vamos tomar café, que é maravilhoso, num copo de geleia mocotó. Viu? Sabe uma das coisas mais terríveis que eu escutei na minha vida? Que geleia mocotó fazia mal. É verdade isso?
Eu vi falar que fazia mal. Não é possível, né? Porque minha infância todinha foi geleia mocotó. Não sei também, não. Eu comia, pastor. Aí disse que... Eu não sei, deve ter sido mentira, né? Porque sou nutricionista hoje. Eu comia. Vamos lá, pastor. Próximo ping-pong, a gente te pergunta, você devolve rapidinho. Seu personagem favorito da Bíblia sem ser Jesus? Abraão, eu acho. Abraão é muito bom. Moisés foi um líder muito relevante. Teve um erro grande, né? Que foi aquele de aceitar o relatório dos espias. Era para ter mandado os espias lá, não sei para onde, ter, né, dado um banco de 30 anos nos espias. Aceitou o relatório. Bateu na pedra também, né? Ali com raiva. Mas foi invadido. Mas Abraão, eu acho Abraão uma figura impressionante, sabe? É um versículo que tem tocado muito o coração do Senhor. A primeira de Pedro 3,15 é um versículo que dá base para a apologética, né? Inclusive, quando se diz, santifique o Senhor em seu coração, esteja sempre preparado para apresentar todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Em grego, o nome razão é traduzido do grego apologia, de onde nasce o termo apologética. Apologética é uma transliteração do grego apologia. Entendeu? Então, essa é uma guarida, uma residência bíblica escritural de todo o esforço tão relevante hoje em dia de defender a fé. Existe uma ordem nas escrituras para isso. O que o senhor gostaria que dissessem sobre o senhor depois que o senhor morrer, o que o senhor gostaria que ficasse assim na mente das pessoas quando ouvissem seu nome? Um servo de Jesus, alguém que tentou fazer aquilo que Deus colocou para ele fazer. Aliás, todos nós somos isso, né? O que nós queremos é, quando formos ao céu, chegarmos a Cristo e dizer, olha, aqui está o que eu fiz. Não que isso seja necessário para a salvação, mas que isso é o presente maior que nós podemos dar para aquele que morreu por nós, para que nós pudéssemos ir para o céu. Alguém que foi genuinamente, alguém que serviu aquilo que Deus colocou no coração para fazer. Então essa é a nossa busca. Vocês também fazem isso, né? Com certeza. Queria, pastor, uma dica de livro. Sobre que assunto? Eu posso dar vários. Aqui tem 2. Esses 2 livros são muito importantes para hoje em dia, né? A Batalha pela Verdade e As Bases Satânicas do Comunismo. Se você quer um livro muito bom também, O Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Um livro... Rapidinho. Ó, quem que chegou aqui pro pastor? Traga esse bicho aqui. Leva essas coisas floridas para lá. Leva essas coisas floridas para lá. Traga aqui. Isso, irmão. Isso. Obrigado, querido. Rapaz, você é top demais. Vem aqui aparecer na câmera aqui. Vai ver você. Não quer, não? Mas, homem. Olha aí, ó. Obrigado. Quer um golinho? Quer não? Rapaz, é raiz esse café aqui, viu? Feito na meia do pé direito ou do pé esquerdo? Qual é que tá mais escuro aí da meia, das duas? É a mesma tonalidade? Foi de ontem. Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis. Que de simples não tem nada esse livro, né, pastor? O inglês é Mere Christianity, que é cristianismo mero, né? Mas o que quer dizer é o seguinte, sabe? Quer dizer que existe um common ground, um campo comum. Existe uma área comum e nós temos de parar de brigar. Nós temos de parar com o fogo amigo. É isso que eu estou dizendo. A briga está muito grande por besteira. Existe, pastor, não pode ser pastor mulher. Não pode ser o que, como eu falei, não pode não sei o que. A parede preta. Tem gente que não fica brigando porque a parede é preta. Agora já estava não sei quem brigando com outro grupo. Tem que parar com isso. Nós temos um inimigo comum. Existe um campo comum. Entendeu? Você me perguntar, por exemplo, o batismo, como é? Para mim é por imersão. Mas eu não vou dizer que a pessoa que batiza por aspersão, embora eu tenha convicção que é por imersão. Até porque o nome batismo vem do grego baptizo, que literalmente quer dizer imersão. E todas as situações de batismo na Bíblia são por imersão. Aspersão em grego é rantizo, mas eu não vou fazer do meu ministério um ministério para brigar, para dizer que o batismo é por imersão. Então tem que parar com essas coisas exteriores, nós temos que focar no inimigo comum. Eu estou com meu coração quebrado de ir para todo lugar e me sentar muitas vezes para almoçar com pastores, e os pastores dizerem assim, confidenciar para mim assim, Tarsos, deixa eu dizer um negócio para você, ó. Cara, meu filho disse que era agora isso. Minha filha agora diz que é homossexual porque foi cooptada por uma ideologia na escola. Meu filho fez aquilo. E nós estamos perdendo os nossos jovens, os homens, os pastores, as pastoras, as famílias estão desesperadas, estão fragmentadas. Nós somos um exército que briga contra si não prospera. Está na Bíblia. Uma casa dividida não prospera. Então tem que parar com essa história. Entendeu? Nós temos um inimigo comum.
E vocês vem gente todo tipo, né? Você briga com o povo, viu? Vocês briguem, viu? Tenha coragem de brigar, Vamos. viu? Pastor, para encerrar, eu queria que o senhor contasse pra gente o que o senhor vai falar quando encontrar Jesus. Tem uma poetisa cristã cega, você já ouviu falar isso aí? Que é interessante, que perguntaram a ela no final da vida se ela queria que curasse os olhos dela, né? Ela disse que não queria, porque a primeira pessoa que ela queria ver na vida era Jesus, quando ela morresse, né? Então, o que nós temos de dizer para Jesus é maior do que as palavras podem comportar, né? Ela é a razão de ser da nossa vida, é a razão da nossa existência, é aquele por quem nós fazemos tudo. Então, Cristo, ele é o Deus encarnado, ele é o amor encarnado. Cristo não é um grande mestre, um grande professor, um professor de moral. Ele é mais do que isso. Ele é aquele que criou o universo, aquele de quem vem todo o senso de justiça, de verdade, de amor. É aquele que dá a razão da nossa existência. Então é ele. Então não há nada que as nossas palavras possam comportar o sentimento que nós temos. O que nós temos por Cristo é uma sensação de que sem ele nada vale a pena. Amém, pastor. Ai, muito gostei obrigada muito. por ter vindo aqui no Rio, por ter conversado com a gente, por ter sanado tantas dúvidas, criado outras. Estamos prontas para o próximo. Estamos prontas para o público próximo também, episódio. com certeza. Você aí, Eu que agradeço. deixa aí nos comentários o que você achou desse podcast, a sua opinião, se você tem dúvidas, não sei, comenta. E pastor, fala pra gente, quem você quer ver aqui no Pode Crer? Quem precisa vir aqui? Uma indicação. Pra cá tem um pastor lá da Paraíba, chamado pastor Luciano, que ele é um pastor 100% cego. Eu acho que seria tão interessante ver a história dele, viu? É interessante. Posso contar só uma coisinha da história dele? Ele não vê nada, né? Aí ele, antes de se converter, ele me falou que chegou. Depois eu posso passar o telefone dele para vocês, sabe? Ele chegou uma vez e disse, ele chegou antes de se converter, né? Aliás, quando se converteu, ele chegou para o pastor lá e disse: pastor, eu queria servir tanto aqui na igreja, mas com essa minha dificuldade eu não consigo, pastor. Aí o pastor disse: que conversa é essa? Lá no interior da Paraíba. Eu sou da Tromba do Elefante do Rio Grande do Norte, né? Mas muito perto da Paraíba. Que conversa é essa, rapaz, que você cego não pode servir aqui? Venha domingo que vem, você já vai entrar no ministério aqui. Aí ele voltou domingo que vem, todo alegre para servir. O primeiro ministério que o pastor colocou ele para servir foi daqueles que guardavam os carros. Ele ficou lá no ministério de guardar os carros cego com outro. Aí ficou lá, né? Depois colocou no de boas-vindas. Aí ele falando para mim: Tassos, eu ficava na igreja, eu ficava na porta da igreja, eu botava a mão assim no meio da igreja, da porta assim, né? Quem passava tinha que falar comigo. Isso diz o que é a igreja do Senhor. Entendeu? Isso diz o que é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é isso, o envolvimento de pessoas, de encher vidas. Não é pela habilidade, não é pela efetividade. Uma vez eu cheguei para um pastor conhecido meu e disse assim: mas rapaz, aquele grupo religioso tal, para mim, eu falei para esse pastor amigo meu, para mim aquele grupo religioso tal tem assim uns fundamentos que eu ouso a dizer que parece ser uma seita. E é tão organizado. Tudo funciona perfeitamente. Ele disse: Tassos, é verdade, mas se você pensar bem, a igreja genuína não pode ser organizada assim. A igreja genuína mesmo faz essas coisas. Bota o cego para pastorar os carros. Entendeu? Bota o cego para guardar. Eu acho que ele seria assim, uma entrevista altíssimo nível para demonstrar os desafios de alguém que não vê se dedicar ao evangelho dessa forma. Então muito pode chamá-lo aí, viu? Natália já tá ali anotando. Mais uma vez, obrigada a você que acompanhou a gente até aqui, o episódio 150. Isso é muito incrível. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.